De certo modo, esses replicantes, eles ocupariam espaço que algumas pessoas ocupam hoje em dia de fato. É como se, assim, essas máquinas, elas libertassem os homens de algumas coisas, né? Que nem, por exemplo, aqueles replicantes, alguns deles foram feitos para guerra. A outra replicante que ele assassina, aquela cena maravilhosa, né, dos vidros, que ela vai quebrando e tal, ela foi feita para o sexo. Então, assim, algumas explorações, em missões intergalácticas, eles escolhem justamente as coisas de risco, os robôs, como se fosse um modo de falar, olha, o que é muito perigoso eles vão fazer. Mas a gente sabe que, na verdade, tem um interesse, né, por detrás disso. Não é que toda a humanidade se emancipou usando robô. Na verdade, a parte da humanidade da elite mesmo nem está na Terra. Eles saíram da Terra. Esses robôs foram construídos com uma promessa de uma emancipação humana que não aconteceu de fato. As pessoas que não foram aprovadas para sair da Terra, que nem aquele cara que tem as glândulas que envelhecem, eles ficaram aqui tomando chuva tóxica na cabeça. Uma espécie de mais do mesmo. Uma proposta que tentou ser uma emancipação humana, mas que não deu certo e só piorou porque criou mais problema, né? Porque agora as máquinas, elas exigem os seus direitos, inclusive de tempo de vida. A história do homem também é uma história de conflitos e se rebelando. A nobreza se rebelando contra o clero, a burguesia se rebelando contra a nobreza, o proletariado se rebelando contra os grandes empresários. Então, a história humana é esse. Então, eu imagino esse replicante, que é essa entidade que é similar a uma criação humana, ficar a serviço do homem, mas com sentimentos. E aí a próxima geração de replicantes seria essa ainda que teria capacidade, teria ainda inserções na sua consciência de uma histórica no passado para ela ser melhor controlada ainda, que é o caso da Rachel. Então realmente existe, pelo menos no Tyrell, que é o dono do capital, o dono da ideia e o dono dos meios de produção, é ele que é, na verdade, que acaba gerando as políticas pelas quais todo o mecanismo gira. Então, talvez o grande mentor daquele período todo era esse Tyrell e a corporação dele. Então, ele dita regras para a sociedade, inclusive do que é certo e errado, né? Porque é o bom contra o mal no início da história, porque o cara vai caçar o androide, porque o androide é mau e o cara é bom. Ele tem isso daí. E depois o filme faz um revés, que é exatamente a grande sacada do filme, né? A virada. É interessante também, porque esse controle é tão intenso, parece que na primeira versão do filme isso não entrou, mas depois o Ridley Scott ele quis essa abordagem pro corte final, que o próprio Deckard não sabe se ele é um replicante. Tem aquele momento que ele vai fazer o teste na Rachel e ela pergunta, mas você já usou isso em você? Né? Você sabe que você não é um replicante? Na verdade, tem um monte de memória que colocaram em você e falaram, você é um replicante que caça replicantes, mas você não sabe disso. Por isso esse sangue frio, de não se conhecer como o outro. Então é interessante isso, né? Esse controle que o Tyrell tem é um ponto de nem a gente conseguir se reconhecer mais como não replicantes. Porque o que a gente faria na nossa humanidade é as nossas memórias, e elas foram implantadas. Nossa, esse filme é muito louco. Este foi um recorte da análise que fizemos sobre esta obra. Para ver a análise completa, acesse esse vídeo que está no lado esquerdo, no quadrado roxo. Aqui no lado direito, no quadrado verde, você encontra outras análises de outras obras bem legais que fizemos. Se vemos nelas. Fui, valeu!